Então, o que temos para hoje é a análise da competência 2, sabendo que essa competência ela visa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, vamos analisar um pouquinho o que é compreender essa proposta de redação. Primeiro, você tem que entender que precisa fazer uma abordagem completa do seu tema, certo? Para compreender essa proposta de redação, você não pode deixar de falar de tudo o que está na frase tema. Segunda coisa, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Que áreas são essas? São áreas de linguagens, as exatas, as humanas, tá? Essas áreas, elas se subdividem, né? Por exemplo, na área de linguagem você tem artes, você tem que a arte já por sua vez também se subdivide em arte. Você pode relacionar a arte teatral, a arte musical, certo? E você pode também falar dentro de linguagens a questão, quando você usa um termo, né? Você vai analisar um termo talvez estrangeiro, uma expressão estrangeira, você está também fazendo uso das linguagens, né? Então, é muito importante que você utilize pelo menos duas áreas de conhecimento, certo? Na sua redação. Uma outra questão é que seu texto tem que estar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que é isso? Ora, seu texto ele precisa respeitar a tipologia textual que é dissertativo argumentativo, tá? Então, o seu texto precisa ser dissertativo e argumentativo. São duas questões diferentes que a gente vai abordar daqui a pouco, certo? Uma outra questão é como você vai identificar essa abordagem, né? Dentro da competência que você vai precisar entender a abordagem do seu tema. Primeiro, você precisa identificar as partes que compõem a frase tema. Geralmente, uma frase tema ela tem várias palavras que vão ser chave, né? Então, você precisa fazer, a partir delas, dessas palavras, você precisa fazer um levantamento de vocabulário para fazer a retomada dessas partes. Isso vai evitar até mesmo que você tenha repetição de palavras, de ideias. Então, se você lembra da aula anterior, a gente trabalhou um pouco sobre a questão das palavras genéricas, das palavras específicas. Então, faz um levantamentozinho, pega a frase tema, olha uma por uma, que palavras estão relacionadas a nessas expressões, certo? Então, em torno de umas 3, 4 palavras para cada vocábulo desse, já ajuda para ampliar seu repertório, tá? Geralmente os temas das redações, eles são temas triplos ou quádruplos, ou seja, eles têm 3 ou 4 palavras-chave, tá? Vamos ver aqui um pouquinho nesse tema de uma redação que caiu no ano anterior aí. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Veja, tem 3 palavras aqui que a gente pode destacar: democratização, acesso e cinema, tá? São palavras que eu vou precisar desenvolver ao longo do meu texto. Então, isso é importante. Por exemplo, democratização. Quando eu falo de democratização, eu posso relacionar a popularização, né? Eu posso relacionar a acessibilidade, né? Quando eu falo de acesso, eu falo de frequência, a pessoa geralmente ter acesso a frequentar, né? Participar, consumir determinadas questões, certo? Visitar, né? Ter acesso a visitar, ir, né? Ao lugar, tá? E quando eu falo de cinema, eu posso falar de salas dos cinemas, de obras cinematográficas, da manifestação artístico-cultural, tá? Então, veja, eu desmembrei a frase tema em vocábulos, né, que são relacionados, que estão no mesmo campo de significação dessas palavras que estão aí na frase tema, tá? Aí a gente vai entender o seguinte: o texto dissertativo argumentativo, ele tem algumas características importantes. Vou destacar aqui pelo menos algumas. A primeira característica é que o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura, né? A introdução,
o desenvolvimento, a conclusão. E cada parte dessa também tem, por sua vez, uma estrutura, que você não pode deixar de seguir essa estrutura, né? A introdução, ela tem, você precisa ter a tese, você precisa ter o argumento, você precisa ter o contexto, é isso? Você pode escolher um formato de introdução para ou citar ou trazer uma alusão histórica, tá? Ou fazer uma definição. Uma outra questão é o texto dissertativo argumentativo, ele traz argumentos, você tem que ter uma argumentação, certo? E essa argumentação você tem que obedecer também a uma outra característica que é a questão linguística. Você precisa escrever bem, escrever a linguagem correta, né, na linguagem formal, usar a gramática corretamente, certo? Lembrando de evitar desvios, né? Então, a parte linguística ela é também importante no texto dissertativo argumentativo, certo? Então, 3 questões que você precisa estar atento. Uma outra questão é que o texto dissertativo ele traz informações. E quando traz informações, você está dissertando, você está fazendo uma dissertação, certo? E também traz uma opinião. Quando você traz a opinião, você está argumentando. Pode ser tanto a informação quanto a opinião, ela pode ser sua opinião ou sua informação, né, vinda do seu conhecimento, mas obrigatoriamente você precisa trazer informações externas, que não sejam suas. Opiniões também externas, tá? De outras pessoas ou de outras fontes. E aí, para isso, você precisa entender que na argumentação você vai ter que está relacionada à sua tese, e essa tese ela pode estar em qualquer parágrafo, mas obrigatoriamente ela tem que vir na introdução e ela também precisa estar no desenvolvimento e na conclusão, certo? O que é que você precisa ter em seu texto? Você precisa, no texto dissertativo argumentativo, ele precisa ser impessoal, ou seja, precisa ter impessoalidade. Você não pode usar primeira pessoa nem segunda pessoa. Você tem que usar exclusivamente a terceira pessoa. Exemplo, você quer falar sobre a saúde no Brasil. Saúde, ela, né? A saúde. Terceira pessoa, tá? Falar sobre a política, né? Então, a política, ela, a política, né? Sobre desigualdade social. A desigualdade está falando de uma terceira pessoa. Então, é impessoalidade. Você não está falando de você. É impessoal porque você não está falando da sua pessoa. Está falando de outra, né, outra pessoa. Tá? Você não se coloca dentro do texto. E a objetividade. Então, é a mesma coisa. Você não se coloca dentro do texto. Você fala de forma objetiva. Ou seja, você fala sobre algo. Certo? Parcialidade aí. Isso é importantíssimo porque você toma uma posição. Você é parcial, você tem um posicionamento, certo? Por isso que é parcial. Você defende um ponto de vista. Por isso que é a questão. Parcialidade tem a ver com você defender uma parte de uma ideia, tá? Lembre que não use a primeira pessoa jamais no texto dissertativo. Como exemplo, o eu, o nós, o nosso, nossas, fazemos, teremos. Tem pessoas que escrevem, né? Nós teremos daqui a alguns anos alguns problemas de doenças tal. Então, quando você fala nós teremos, ou você está se incluindo, porque o nós é o eu, né? O eu que está aí dentro, né? O eu mais alguém, mais várias pessoas, né? Então, evite usar primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, tá? Uma questão que eu gostaria de frisar nesse vídeo é relacionada aos marcadores de opinião. Dentro do seu texto, você vai precisar utilizar palavras que marcam a sua opinião, que demonstram que você está argumentando. Vamos ver um exemplo. Você pode utilizar adjetivos, quando você diz assim, por exemplo,
a situação do Brasil é grave, né? O problema das escolas é deficitário, né? É, nosso país está num estado crítico. Então você mostra aí, ó, lamentavelmente as pessoas não sabem votar, né? É problemático o- é problemática ou é problemático, né? É problemática a falta de conhecimento sobre as eleições. Tá entendendo? Então, assim, olha só como demarca, ou marca, na verdade, né, a sua posição, tá? Você pode também utilizar advérbios. Lembrando que toda palavra que termina em mente é um advérbio. Então, ó, paradoxalmente, quando tem a ver, né, paradoxo. Consequentemente, provavelmente, ok? Você pode usar substantivos quando você diz assim, olha, o problema, este problema, essa ameaça, né, a violência é algo tal. Então, você usa substantivos. Verbos, quando você diz assim, a violência ameaça as mulheres no Brasil. Então, o verbo ameaçar, né? É, a corrupção desrespeita a população brasileira. Então, você veja que você, né? É, os corruptos agridem os eleitores, né? Então, veja aí como demarca mesmo um posicionamento, certo? Evite usar modalizadores subjetivos, ou seja, aquilo que é, usa de subjetividade, ó, que não dá, não define bem, que não deixa bem claro. Boa parte dos cidadãos, ou seja, às vezes a parte não é nem boa, às vezes né, não é tão boa assim, tá? Grande parte, o ideal seria utilizar alguns cidadãos para a gente não generalizar, uma parte representativa ou significativa da população, certo? Esse você pode utilizar, ok? E finalizando, a gente vai estar vendo essa questão do repertório sociocultural e de outra área de conhecimento, certo? Eu sugiro que você utilize mais de uma área de conhecimento na sua redação. Se possível, começar já com uma, né? E utilizar uma em cada parte seria ideal. Agora, elas têm que ser externas, lembre disso. O repertório, para ser legitimado, para ser realmente, precisa ser externo. Não pode estar lá no texto motivador, certo? Por isso que é externo, nessa coletânea de textos motivadores, tá? Então, para ser legitimado, o repertório, a área de conhecimento, precisam ser externos e precisam ser reconhecidos, ou seja, precisam estar ter sido citada em alguma disciplina, conceitos de alguém, alguma definição, algum trecho de música ou de poema, né? Então precisa ser reconhecido, tá? Não é inventado, nem criado na sua cabeça. Alguém já disse, alguém já falou. Segunda coisa, pertinente, ou seja, precisa estar coerente com o tema. Tome cuidado para não decorar frases prontas, né? Repertórios coringas, esses são perigosos, porque às vezes não se encaixam a sua ideia, o seu argumento que você está abordando lá, não. Para ser produtivo, ele precisa se relacionar com o argumento que você está defendendo, né? Você está usando com a sua tese e tem que fazer toda uma articulação, tá? Com o início do seu texto, com, com, com os seus argumentos e com a conclusão. Então, para ser produtivo, ele precisa estar lá. Olha esse tema aqui, democratização do acesso ao cinema, certo? Eu poderia usar que repertório? Olha, eu poderia usar a Constituição, né, Federal. Eu poderia utilizar a questão do acesso aos direitos culturais, né? Eu posso usar a lei, né? Eu posso usar até mesmo na área da geografia, um autor muito famoso, Milton Santos, tem outros famosos e outras famosas que você pode utilizar. Então, busca, o segredo é ler, o segredo é cada vez mais praticar a leitura e a escrita, que você vai estar cada vez mais sendo, ampliando o seu repertório, tá? E o segredo é esse, é utilizar repertórios externos, tá bom? Não é proibido usar repertório que está lá na coletânea, não. Desde que você não copie e cole, que você possa parafrasear e possa fazer a coisa, né? Certo? Só para curiosidade, olha os cinemas como eram
antigamente. Eram nos centros, né? E depois eles passaram a ser monopolizados por donos de shoppings, né? Que acabou não tendo, nem todo mundo tem acesso. O valor do ingresso é caríssimo, né? Então, hoje com a pandemia a gente vê esse novo modelo, esse novo formato, mas também nem todo mundo tem acesso, não, né? Muita coisa precisa melhorar ainda na área de cinematográfica, né? No nosso país. Lembrando só uma questão com relação à estrutura, você pode utilizar seu repertório na logo de início, né? Pode utilizar seu repertório para embasar os argumentos no meio, né? Do seu texto, desenvolvimento, e para fechar a conclusão, você pode utilizar. Eu pego modelos aqui de repertórios que foram utilizados. Ó, o primeiro aqui que está em negrito foi usado no início de uma redação. Né? Utilizou aqui um repertório na área musical. Aí, ó. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais e seus usuários. Veja, começou logo citando, né, um cantor. No meio aí do desenvolvimento, ó, olha como ele marca aí. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito da menoridade do filósofo. Olha aí, demarcou aí a palavra, certo? Da área de conhecimento, filosofia, né? Certo? E por fim, ó, terminou também com Rousseau, um pensador também, né? Então você pode utilizar repertório no início, no meio e no fim, enriqueça a sua redação, tá? Lembrando que é importante citar a área de conhecimento, se você puder fazer, você vai legitimar cada vez mais, né? É importante também explicar, quando você utiliza um repertório, explicar esse repertório, o que é que isso está querendo dizer, o que é que esse autor está querendo dizer, o que é que essa ideia está querendo mostrar, né? E aplicar esse repertório ao tema e ao argumento que você está utilizando, tá? Dessa forma, quando você usa a área de conhecimento, você legitima seu texto. Quando você explica, você torna ele pertinente e quando você aplica, você torna a sua redação com produtividade, tá? Então lembre que você tem que aplicar a realidade atual, sempre, sempre, tá bom? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, pode dar um like, né? Vou agora utilizar essas frases que são tão comuns nos canais de YouTube, né? Dá um like, comenta e compartilha.